E aí, meus estranhos, eu sou o Gabriel e estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o assunto está top. É mesmo, é? Mas antes de começar, não esqueça do sorteio do livro Antes das Pirâmides. E se você ainda não sabe do que estou falando, dá uma olhada no meu vídeo anterior para não ficar de fora. Hoje eu te faço a pergunta: vocês conhecem as 10 doenças mais raras do mundo? Ou quero dizer, as mais bizarras? Antes de começar, se inscreve no canal, comenta, compartilha e estoura o dedo no like que vamos aproveitar para rodar a nossa vinheta. Na 10ª colocação, eu tenho a progéria. A progéria é caracterizada por um assustador envelhecimento prematuro. A criança afetada normalmente morre cedo devido aos problemas da velhice, como infarto e AVC. Apesar da aparência de um idoso, apresenta mentalidade e comportamento infantil. Na 9ª colocação tem a urticária. A urticária é caracterizada por lesões na pele, normalmente por consequência de reações alérgicas, que até aí tudo bem, porque até eu tenho alergia e acredito que alguns de vocês também tenham. O problema da urticária aquagênica é que a alergia nesse caso é a água. Isso mesmo, estranhos. As pessoas afetadas por essa doença manifestam reações alérgicas com erupções cutâneas de 15 minutos após o contato com a água. Olha que bizarrice. Na 8ª colocação existe o quimerismo. Quimera significa a mistura de dois em apenas um. O quimerismo pode originar indivíduos com duas cores de olhos, dois tipos sanguíneos ou mesmo os famosos hermafroditas, aqueles que nascem com órgãos sexuais femininos e masculinos. O quimerismo ocorre devido à fusão de dois zigotos no útero materno. Aliás, estranhos, você pode muito bem ser uma quimera. Mentira! Viver normalmente e morrer sem saber disso. Na 7ª colocação, a maldição de Ondina. Tudo começa com a mutação do gene PHOX2B. É o suficiente para que o indivíduo que tem essa doença não respire involuntariamente. Sim, isso significa que a pessoa pode de repente esquecer de respirar. E o pior, isso pode, é claro, ocorrer durante o sono. Então, muito cuidado caso você possua indícios dessa doença. Procure se informar mais sobre ela e procure ajuda. 6ª colocação, síndrome da mão alheia. E se eu falar para vocês que algum de vocês aí tem uma mão alienígena? Sim, essa síndrome é chamada de mão alienígena. E por que, Gabriel? Essa doença é causada por um distúrbio neurológico e faz com que a pessoa afetada não tenha controle sobre uma de suas mãos. É como se seu braço tivesse vida própria. E se você ficou curioso para saber se a própria mão da pessoa pode matar ela, bem, a resposta é sim. E isso você pode considerar como um caso bem bizarro. Na 5ª colocação, síndrome de Hailey-Day. Muitas pessoas inocentemente gostariam de não sentir dor, e isso é um grande erro. A dor é que faz com que consigamos sobreviver nesse mundo. Já pensou se você, sem saber, brincando numa árvore batesse em uma colmeia e sob o ataque dela não sentisse nenhuma dor? Seu cérebro não entenderia o ataque e você iria simplesmente acumular toxinas até morrer. Essa doença faz com que você não tenha percepção da dor. Ela é causada por uma mutação genética, então fique atento. Na 4ª colocação, sotaque estrangeiro. Essa síndrome também tem relação com distúrbios neurológicos. O indivíduo simplesmente começa a falar com um autêntico sotaque de outro país, como se fosse um estrangeiro de fato, em seu próprio território. O primeiro caso registrado foi o de uma mulher na Segunda Guerra Mundial. Ela era norueguesa e passou a falar com sua língua com um forte sotaque alemão. Na 3ª colocação, aleotriofagia. A aleotriofagia é um distúrbio nem tão raro, ele é relativamente comum entre grávidas subnutridas. A pessoa simplesmente desenvolve uma compulsão inexplicável por comer, mas não é comer qualquer coisa não, gente. É ponta de cigarro, cola, tinta, sabão e até mesmo fezes. Eu imagino a quantidade de coisas podres que deve existir dentro desse ser humaninho, hein, gente?
Na segunda colocação tem a síndrome de Capgras. Essa é sem dúvida uma das mais bizarras síndromes existentes. Nela, o indivíduo passa a ter certeza de que uma determinada pessoa, esposa, mão, sei lá, seja um clone. É como se o marido de repente passasse a ter mais absoluta certeza de que sua mulher foi substituída por uma impostora, e além do mais, idêntica. E na primeira colocação, no nosso pódio, temos o delírio de Cotard. Sem dúvida, o mais bizarro dos distúrbios neurológicos. O doente que tem delírio de Cotard tem a certeza de que está morto, e não há quem diga o contrário. Alguns doentes também podem apresentar outras manifestações, como a certeza de que seu sangue foi sugado por completo, que perdeu o coração ou mesmo se tornou imortal. Além de bizarra, a doença traz alguns perigos. Agora imagina se o doente resolve se matar para provar sua imortalidade. Faleceu. Como ficaria este caso? E então, estranhos, o que acharam do vídeo? Espero que entenda a demora em postá-los, mas pretendo trazer mais vídeos semanalmente. E fique por dentro da série Filmes que você precisa assistir antes de morrer, que estarei inaugurando essa semana. Não perca e sinalizem o canal, porque os inscritos bons são aqueles que acompanham sempre as novidades e ajudam também na divulgação para o crescimento do canal. E antes de fechar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Você tem alguma dúvida?